Estamos de volta com o nosso programa Palavra e Vida. Nesse segundo momento, nós estamos repassando o catecismo da Igreja Católica. Cada vez mais eu me admiro da riqueza da doutrina católica, do catecismo da Igreja Católica. Lembre-se que o catecismo tem 4 partes. A primeira parte fala da nossa fé, do conteúdo da nossa fé, através do creio. A segunda parte, que é essa que nós estamos estudando no momento, fala da celebração da nossa fé, especialmente fala dos sacramentos. A terceira parte fala do que nós devemos fazer, do agir cristão, da ética cristã. E, finalmente, a quarta parte e última fala da oração. Nós estamos tratando o último dos sacramentos, que é o sacramento do matrimônio. Você lembre que tem 3 sacramentos da iniciação cristã, que é o batismo, a confirmação e a Eucaristia, 2 sacramentos da cura, que são os sacramentos da confissão, penitência e da unção dos enfermos, e 2 sacramentos de estado de vida. Já falamos sobre a ordem e agora nós estamos falando sobre o sacramento do matrimônio. Nós já começamos a falar sobre ele. Hoje nós estamos continuando então. Quais são os fins do matrimônio? O matrimônio, em primeiro lugar, nós temos que afirmar, cada vez de novo, é um compromisso sério de vida que 2 pessoas adultas e responsáveis. Interessante que a gente pode perguntar, e quando, em termos de idade, começa a idade? Olha, geralmente a igreja segue, né, a legislação do país onde se encontra. Então, é a mesma coisa. A pessoa pode se casar com quantos anos no Brasil? Ou então, às vezes casa com 16, mas com licença do pai. Em todo caso, pessoas consideradas adultas, né, responsáveis, né, que entendem que chegou a hora de uma forma mais concreta, né, estabelecer o seu relacionamento através do matrimônio. Nesse sentido, né, o matrimônio, a finalidade dele, então, é, primeiro, a entreajuda entre um homem e uma mulher, e também o acolhimento da vida, da possível vida que pode surgir entre 2 pessoas. Então, nesse sentido, o matrimônio é um sinal do amor de Deus por nós, do amor de Deus pela humanidade. Lembre que nós falamos já que na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento, já se fala que Deus ama a humanidade, ama o povo de Israel, assim como um esposo apaixonado ama a sua esposa. E no Novo Testamento, especialmente em São Paulo, nós vamos encontrar sempre aquela comparação que fala do matrimônio como sendo o amor de Cristo pela igreja. Então, né, nesse sentido, o sacramento do matrimônio é um sinal do amor de Deus para conosco. O sacramento do matrimônio, ele tem algumas características do sacramento cristão. Em primeiro lugar, ele é monogâmico. O que significa isso? Significa que é um homem e uma mulher que se casam. Você então pode falar, mas no Antigo Testamento tinha poligamia. Tinha sim. Nós podemos ver isso na história de Abraão, de Isaac, de Jacó, de todo o Antigo Testamento, né? Mas pouco a pouco a pedagogia divina vai encaminhando para um matrimônio. Então, no tempo de Jesus, por exemplo, praticamente não existia mais poligamia no povo de Israel. Então, né, Deus tem essa paciência de ir, né, pouco a pouco, ensinando o seu povo a respeito da monogamia. Observe que a poligamia, ela existe em geral, ou quase sempre, em culturas onde a mulher, ela ocupa um lugar muito subalterno, muito, quase, vamos dizer, uma mulher
quase que juridicamente ela inexiste. Por isso, no Antigo Testamento, com muita facilidade, um homem podia repudiar a mulher. O homem, a mulher não. Então, primeira característica, monogamia. E depois, indissolubilidade. O que significa isso? Uma vez casado, o sacramento do matrimônio existe sempre. Né? Existe a possibilidade de declaração de nulidade de um matrimônio. Isso existe. Então, o sacramento que nunca existiu, né? Mas isso é outro caso. Alguns pecados contra o sacramento do matrimônio é fácil você logo concluir. Por exemplo, o adultério, né, é um pecado. Aliás, Jesus deixou isso muito claro no Sermão da Montanha. Né? Depois, a recusa da fecundidade matrimonial. Também tem que ter muito cuidado com isso. Hoje em dia, nós temos, às vezes, uma mentalidade, né, de não querer ter filhos. Né? Muitas culturas urbanas, modernas, né? A recusa da fecundidade pode vir a ser uma espécie de um pecado grave. Né? E, finalmente, a questão do divórcio, que contradiz a indissolubilidade do matrimônio. A Igreja, né, continua afirmando que não aceita o divórcio. Né? E aqui a gente lembra do que Jesus disse. Quem despede sua mulher e se casa com outra, comete adultério contra a primeira. E se uma mulher despede seu marido e se casa com outro, comete adultério também. Marcos 10, versículos 11. Então, é só reafirmando, né, o que Jesus disse. Nós vamos voltar ainda, quando nós estudarmos o documento que o Papa escreveu, Amoris Laetitia, a todas essas questões. Aqui, então, nós tomamos contato com o conteúdo doutrinário sobre o sacramento do matrimônio. Nós estamos concluindo nessa revisão dos 7 sacramentos da Igreja. De novo, eu reafirmo, o nosso catecismo tem uma riqueza muito, muito grande. Né? É bom que nós voltemos sempre àquilo que é básico, fundamental na nossa fé. Daqui um pouquinho nós voltamos para o terceiro e último momento do nosso programa Palavra e Vida.